Para abrir uma porta, é necessária a chave certa. No reino de Deus, as chaves não são objetos comuns, mas símbolos de autoridade espiritual. Essas chaves espirituais nos conectam ao reino de Deus. Está pronto para recebê-las? Bom demais, gente. Feliz de estar aqui. Espero que todos tenham passado um ótimo final de ano. Confesso a vocês que eu estou acelerado, estou animado, que Deus está fazendo e vai fazer. Está poderoso esse mover de Deus. E se você não criou uma expectativa boa em Deus, eu confesso a você, crie uma expectativa. Eu estava alguns dias com algumas pessoas, em algumas reuniões, e uma delas falou, não, para mim não muda nada de um ano para o outro, é só festa. Eu falei, não, para mim muda. Para mim uma estação mudou. Talvez mesmo que você resista não querendo sair do inverno, a primavera vem. Não, você não entendeu. Às vezes você acha que não, nada vai mudar. Eu não quero sair do inverno, eu gosto de cobertor, casaco, blazer, cachecol. Deus fala assim, o problema é teu. Eu não gosto que você se acomode, eu mudo a estação por causa disso. Aí você pode decidir se você semeou naquela estação para colher na próxima ou não. Ou pode aprender para semear na próxima estação. Esse é um ano de estação para a gente começar a colher. Esse é o ano da promessa. Deus tem grandes coisas nas nossas vidas. Eu vou repetir. Deus tem grandes coisas nas nossas vidas. Dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Glorifique o nome dele. Como o Wallace começou a dedurar ali, né? Vamos falar sobre reino esse ano. Ano passado a gente trabalhou muito o ano todo, o ano da unção. Algo que foi derramado, algo que foi startado, algo que foi colocado como uma palavra no monte, dizendo, eu vou tratar certas coisas com vocês durante o ano todo, mas vocês vão precisar de uma unção nova, de algo que eu derrame sobre vocês para suportar esse processo daquilo que eu quero fazer na vida de cada um de vocês. Mas agora que ele startou, que ele tratou, que ele derramou a unção, é hora de derramar o reino. É Deus entregando algo para a gente entregar algo para essa geografia. Não, você não... É Deus entregando algo para você começar a derramar na geografia que Ele te colocou. A gente tem dificuldade de falar em derramar, né? A gente tem facilidade de falar em receber, né? Mas Deus quer te usar para derramar. Deus quer fazer grandes coisas esse ano. Nossa, como eu estou sentindo a presença do Senhor, gente. Meu Deus. Regina falou com a pastora Lenita que viu um rio aqui, né, Regina? E esse rio que corria aqui na frente era o rio para curar. Eu creio que Deus vai curar. Eu falei com o Isaías, eu falei, olha, é melhor você sentar na frente. Era como se Deus falasse, ó, é melhor você entrar nesse rio. Só os da frente receberam. Calma, gente, o rio transborda aí também. Dá um glória aí. Então, para trazer hoje a palavra do reino, eu vou fazer uma série. Talvez eu não tenha avisado para o Alan, semana nem para a Lenita, mas eu estou querendo fazer uma série sobre 3 cultos, sobre as chaves do reino. Diga comigo, chaves do reino. Uma coisa que virou na minha vida foi ler o livro Cidadão do Reino. Era alguém que ia para a igreja, era apaixonado por Cristo, mas ainda não tinha entendido verdadeiramente qual era o propósito da minha vida no reino. Porque no meu processo de conversão eu entendi que eu tinha que deixar certas coisas. Eu tinha que deixar certos pecados, certas práticas. E depois que verdadeiramente o Espírito Santo me encher, que aquela vida que já não me bastava mais, já não era para mim, me deixasse. Na verdade, então, eu tinha que ter um linguajar diferente. Eu tinha que ter uma forma diferente, eu tinha que vestir de forma diferente. Mas isso é muito bonito, muito legal, é até viável, é até uma verdade.
Mas não é tudo, porque depois disso eu comecei a perguntar ao Senhor, o que mais, Senhor? O que mais? Agora eu espero tu voltar? Ou espero eu ir para ti? O que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que manifestar? O que mais eu tenho que agir para que as coisas comecem a transformar e verdadeiramente o local, a vida, eu derrame aos teus pés, fazendo a tua vontade. E quando eu li o livro Cidadão do Reino, eu compreendi. Foi um start, um estalar. É como se meu cérebro expandisse e tudo aquilo que eu passei na minha vida, certo ou errado, bom ou ruim, eu entendi que Deus ia usar cada circunstância para manifestar o seu reino. Quando eu entendi que, na verdade, eu tinha que manifestar hoje o seu reino, eu tinha que trazer hoje a sua vontade. Não tinha a ver somente em ser um bom crente, tinha a ver com refletir a face do rei nesse lugar. E aí a minha chave virou, porque a missão é como se Deus falasse comigo. Olha, hoje, na verdade, você não está perfeito. Hoje, você começou a ser igual à origem daquilo que eu te projetei. Não, você não. Tem muita gente, eu nem entrei na palavra, mas eu vou entrar porque Deus está fervendo meu coração, mas preste atenção. Tem muita gente que sai do mundo, entre aspas, práticas, coisas, sentimentos, e vem para a igreja e acha que Deus o projetou para não pecar, para não errar, para não mentir, para não enganar, para ser um pouco melhor daquilo que você era. E, na verdade, o estado que quando você se transforma é o estado original do qual Ele te criou. Então, hoje, se você está aqui e entende Jesus Cristo é o Senhor, Ele morreu na cruz para te resgatar daquilo que te havia perdido, na verdade, hoje Ele está dizendo para você, vamos começar? Você não está compreendendo, irmãos. Ele está dizendo, Thalita, sabe a agenda 2025? Ele diz assim, aquela caneta de ouro, ele diz, posso escrever com você? Vamos começar? Irmão, vocês estão de doido. Vocês estão doidos. Vocês estão de brincadeira. Brunão, é aquilo. É aquela agenda. Estou dizendo, aquele lugar lá atrás já não é teu. Você está no caminho, mas ainda tem uma cadeira na frente. E eu começo a escrever contigo uma nova história. Mas ele diz assim, eu não vou fazer você esquecer o passado, Brunão. Aí ele diz, sabe por quê? Porque cada coisa que você me disser daquilo que você venceu, a glória é minha. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão doidos. Falando, Fernandão, eu estou pronto para bater todo dia o sino contigo da vitória. Vocês estão de brincadeira. Aplauda ao Senhor, irmãos. Chaves do reino. Eu quero trabalhar 2 chaves do reino somente essa noite, se der tempo. Quero hoje falar sobre essas chaves que mudam histórias da nossa vida. E essas chaves são baseadas na promessa de Jesus em Mateus 16, 19. Eu vou lendo aqui, o Enzo, que agora está top demais, lutador forte, dedo gira, vai pegando aí, certo? Então estamos ligados. Ele não distrai ele não, deixa ele ligado aí, tá? Mateus 16, 19 vai dizer assim, eu tirarei as do reino, o que ligares na terra e o que desligares na terra. Amém? Amém. Pai, fala conosco poderosamente, Senhor. Eu declaro, Pai, nessa noite que todo espírito de distração, de sono, de engano, todo cansaço, Pai, tudo aquilo que pode roubar a Tua promessa, o Teu agir e a transformação que Tu tem, Tuas promessas para esse ano, Pai. Eu declaro todo espírito contrário a Ti que saia fora em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Pai, o espírito de paz, o espírito de renovo, o espírito, Pai, de fôlego,
É como se fosse o Red Bull que nós tomamos, Senhor, que nos animamos, como se fosse o 31 para dia 1º, Pai. Como se aquele sentimento esperando os segundos passar para ver os fogos se iluminando no céu e saber que eu cumpri, Pai, e começamos um novo ano. Eu quero um espírito, Pai, animado, acelerado, algo, Pai, que vem em nossa mente e abra, Pai, como a formatação de HD, como uma agenda nova. Ah, Pai, eu vejo canetas verdadeiramente douradas, Senhor, na Tua mão, pronta para escrever novas histórias, para dizer o sim e o amém Teu, Senhor, e que nessa noite, verdadeiramente, Senhor, Tu possa desatar os nós da nossa vida. Tu pode ser o GPS, Pai, que vai nos direcionar à vitória que Tu tem. Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos ir embora, né, que eu já fiquei cansado. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, o que significa Mateus 16, 19? As chaves são um símbolo de autoridade. Diga comigo, símbolo de autoridade. Os rabinos usavam a palavra ligar e desligar para mostrar ou como um significado de decisão acerca do que era ou que não era permitido. Então, se a gente observa isso, que através do Espírito Santo, que revelou a Pedro, permitirá ou proibirá somente aquilo que já tiver sido permitido ou proibido no céu. Mas entenda, você pode estar me perguntando, mas o que são chaves? São princípios espirituais que abrem as portas para experimentar o poder, a autoridade e a bênção do reino de Deus. Hoje quero trabalhar em cima de duas chaves. A primeira, diga comigo, a chave do conhecimento do reino. Diga para o seu irmão aí, hoje nós vamos conhecer a chave do conhecimento do reino. Entenda, para acessar o reino precisamos entendê-lo, como ele funciona. Isso muda tudo. O conhecimento das Escrituras e a revelação do Espírito Santo são essenciais. Às vezes a gente já ouviu esse versículo várias vezes, mas não conseguiu compreender como ele se encaixava na nossa vida. Oséias 4,6 vai dizer assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não é um conhecimento de 1 mais 1 é 2, ou como eu dirijo, ou como me alimento, mas como o reino de Deus funciona. Precisamos dedicar a estudar a palavra de Deus para entender os princípios do reino e como aplicá-los na nossa vida. Segunda chave, já vou te dar para você o que nós vamos trabalhar a noite inteira. Diga comigo, a chave do arrependimento. Diga para o seu irmão, a segunda chave é a chave do arrependimento. O arrependimento é a entrada para o reino, como Jesus ensinou em Mateus 4,17. Arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Arrependimento significa mudar nossa mentalidade, alinhar nossa vida e valores com aquilo que Deus, o reino, o nosso rei, está querendo em nossas vidas. Precisamos entender que sem arrependimento não podemos entrar no reino ou experimentar a sua plenitude. É uma palavra que lemos aqui direto, falamos direto, o Caio esses dias até abriu o culto falando sobre isso, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar o melhor de Deus, você precisa mudar a sua mente. Não tem a ver com o céu te favorecer. Porque quando Jesus morreu na cruz e Deus deu o seu Filho para morrer por mim e por você, Ele já te favoreceu. Não é questão do céu abrir, é questão de você enxergar quando Ele quer abrir na sua vida e manifestar essa vontade. Essa é a palavra para 2025. Viver o reino de Deus agora. Viver o reino de Deus agora. Em Mateus 6, 9 vai dizer assim, vocês orem assim, Jesus ensinando a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino.
seja feita a tua, assim na terra como... Então, peraí. Preste atenção nessa oração. Diz no versículo 10. Venha o teu reino. Então, peraí. Se é para vir, quer dizer que não está aqui. Preste atenção. Ele está dizendo assim, ó. Venha o teu reino. Então, peraí. Jesus ensinando os discípulos a orar. Como devemos orar? Ele diz, venha o teu reino. Liga aqui. Depois você fica fazendo gabinete com o pastor querendo uma resposta, a resposta está aqui. Presta atenção. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Paramos um minuto e falamos assim, peraí. Jesus, como eu devo orar? Se você chega para mim e fala, pastor, como eu devo orar? Qual a direção que eu devo orar? E Jesus diz isso para você. Então ele está dizendo que algo não está acontecendo na sua vida, mas você tem o poder de declarar algo para mudar essa história. Agora, se Jesus está ensinando isso aos discípulos, mesmo que ele sabia que ele ia morrer, no terceiro dia ressuscitar, subir aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, todos os seus inimigos estão sendo colocados debaixo de seus pés, quer dizer que se ele já está sentado no trono, quer dizer que ele já reina. E se ele reina, ele está dizendo, Senhor, como devemos orar? Assim. Ele está dizendo, olha, manifesta a tua boca. Diga palavras para que o reino venha na tua vida. Agora, preste atenção. Venha o teu reino. Qual reino? Reino dos céus. Certo ou não? Quem está comigo? Então, peraí. Ele está dizendo assim, preste atenção como é que isso vai quebrar muita coisa que a gente aprendeu religiosa. Olha, ele está dizendo assim, venha o teu... Ele está dizendo para você ir para lá agora. Então, esse negócio de Maranata, a hora vem agora. Calma, e na hora que ele quiser, ele vem. Porque quando os discípulos disseram para Jesus, Senhor, quando isso vai acontecer? Ele diz, se cabe a meu pai. Peraí, se cabe a meu pai, não cabe a você. Ele não mandou você orar para ele ir. Ele mandou orar para o reino vir. Ai, Jesus. Preste atenção. Ele está dizendo para mim e para você, para de querer fugir e começa a manifestar. Tem gente que não quer resolver os problemas e começa a clamar a Jesus para vir, para que ele seja resolvido o problema que ele está vivendo. E Jesus está dizendo, eu não vou vir, o meu reino é que vai vir e vai resolver o seu problema. Porque enquanto você ora para resolver o seu problema, você não está orando para o reino vir. Enquanto o reino não manifestar na sua vida, o seu problema não vai resolver. Então ele está dizendo, venha o teu reino. Então existe o reino do céu, certo? Que não é visível para nós, mas é visível para Deus, certo? Só que esse reino que não é visível para nós, ele se manifesta na terra, certo? Porque quando a gente declara uma cura sobre alguém e alguém é curado, quer dizer que o reino que a gente não enxerga se manifesta no reino que a gente enxerga, certo? Então quando ele diz que o reino está no céu, existe um território. Se existe um território, existe um governo. Se existe um governo, existe um rei. Quem é o rei? Vocês estão com medo danado, hein? Não tem problema errar não, irmãos. Quem é o rei? É Deus, né? Mas é Jesus também. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas então, se existe um rei, certo? Governando no céu. E ele está dizendo, olha só, o meu problema aqui em cima não tem problema. Quando o diabo, Lúcifer, quis fazer, eu fiz pim. O nosso grande dificuldade é entender que não existe batalha para Deus. Olha só. Nós colocamos Deus do tamanho que nós somos e achamos que existe batalha para Deus. Mas quando Lúcifer se levantou, ele não teve batalha, ele só fez assim, ó. Rápido fora. A batalha é dos anjos e nossa. Porque para Deus, ele nunca viu uma derrota. Aí ele está dizendo para mim e para você, olha, se o meu reino não vê derrota, clame a ele para vir sobre a tua vida para que você não veja mais. A questão é a que eu sempre digo do 2024, falo do 2025. Não é fazer a tua lista, mas a lista que o céu está fazendo. Então, quando você orar o Pai Nosso, diga, Pai Nosso, que está
no céu. Pai, eu sei aonde tu está. Eu sei qual é o teu território, qual é o teu poder, qual é a tua glória, e você nunca viu uma derrota. Aí depois você chega e fala, venha, deu? Então, peraí. Se ele vive num reino que não viu nunca derrota, ele é soberano, o que ele quer fazer na tua vida? Ele quer reinar através de você. Ah, pastor, mas no mundo tereis aflições. Qual é a aflição que você tem? Não está dizendo que você vai ser derrotado se você estiver com ele. Ah, não. Presta atenção. Eu estou saindo da palavra, eu tenho que voltar porque eu preciso ensinar. Quando Jesus estava com os discípulos, depois da multiplicação do pães e peixes, Jesus diz para os discípulos, entra no barco e vai para o outro lado. Jesus vai no monte orar ao Pai. Ele quer ensinar algo para eles. Quando eles estão no meio do caminho, a palavra de Deus diz que vem uma tempestade, o barco sacode, está quase esperando. Eles estavam aflitos, mas eles estavam derrotados. Você hoje está aflito ou está derrotado? Hoje você está aflito ou está derrotado? O problema é que às vezes você se sente derrotado. Mas você está querendo dizer que Jesus não está na tua vida? Quando Jesus vem por cima das águas, ele vem caminhando. O sentimento de derrota fala que vai piorar. Escuta isso. O sentimento que você tem que não andar no reino, em vez de você ver a solução vindo, você vê a derrota piorando na tua vida. Porque já está aflito, tempestade, barco. Na hora que eles olham, falam o quê? Fantasma. Entenda. Sabe quando você está esperando algo e algo acontece? É isso. Você vê Jesus como algo na tua vida. Porque como Jesus pode vir nessa função? Eu vim dizer que eu ando sobre a sua aflição. Eu caminho sobre as suas tempestades. Deus está querendo mudar como você enxerga as suas circunstâncias para te dar vitória no reino dele aqui na terra. Bill Johnson disse... Nossa, eu estou no início da palavra de Jesus. Espera aí. Vamos lá. Bill Johnson disse que o ano de 2025 é o ano da promessa. Como eu estou na nossa igreja aqui, eu vou conversando com vocês. O que eu gosto mais do JB, do bispo JB, é o seguinte. Na virada do ano, em dezembro, eu estava buscando palavras de Deus. Eu lembrei do culto da virada, eu lembrei de algumas coisas, eu lembrei de palavras para dar para a igreja, palavras para direcionar, só que não vinha nada. E eu comecei a não entender em Deus que palavra que eu ia derramar. Que a gente entende que tem que ter uma palavra, algo para direcionar o povo, algo para se direcionar, como uma bússola de direção debaixo de uma palavra. Quando chegou, eu não lembro se foi 10 horas da manhã, acho que foi 10 horas da manhã que eu fui ver o culto da virada na CN, porque na CN eles fecham 3 ou 4 vezes no dia, 3 vezes. Acho que é 10, 6 e... isso aí. E aí quando chegou mais ou menos meio-dia, na verdade quando começou lá o culto, o bispo começou a falar e ele falou, foi muito interessante que ele começou a falar, eu passei a madrugada toda orando ao Senhor por uma palavra, mas o Senhor não me deu palavra. E eu comecei então a escutar alguns profetas que falam ao meu coração e meu entendimento que Deus usa para falar comigo. E ele falou alguns nomes de profeta e um foi o Bill Johnson. E ele falou, o Bill Johnson, e isso ferveu o meu coração, disse, Deus está falando às nações da América que esse é o ano de viver as promessas. E eu fui orar a Deus, perguntar a ele, Senhor, é isso? E ele falou, é exatamente isso. Eu falei, Senhor, mas por que tu não me falou? Porque o ano de viver as promessas não é ter uma palavra nova, é pegar aquela que você já recebeu e começar a viver a partir desse ano. Deus está dizendo, eu já te dei o que você precisa. Agora eu vou fazer elas acontecer.
Quantos estão entendendo essa palavra? Agora, o ano de entrar na terra prometida de Deus, mas como nós fazemos isso? Agora, como Deus nos levará para o futuro que Ele tem para cada um de nós? Deus nos atrai para o seu futuro através das suas promessas. Diga para o seu irmão, Deus nos atrai para o futuro dele através das suas promessas. Gênesis 12, 2 vai dizer assim: farei de vocês um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus quer te nos abençoar, mas te abençoar não é o fim, te abençoar é o meio. Que isso, pastor? Como assim, pastor? Te abençoar é o meio que Deus usa para se manifestar aqui na terra e manifestar a sua vontade. Então, te abençoar não é o fim, te abençoar é o meio que Deus usa para ativar o seu destino, porque o seu destino é ser a bênção que a natureza aguarda. Romanos 8,19 vai dizer assim, ó: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aí ele diz no versículo 20 o motivo: pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a glória, liberdade dos filhos de Deus. Seu destino é ser a bênção que a natureza aguarda. Você precisa entender o reino para poder manifestá-lo aqui na terra. Por isso, a primeira chave, como dissemos, é a chave do conhecimento do reino. Você precisa ser a pessoa que se move pela autoridade do céu, o conhecimento que Ele nos deu. Você precisa ser essa pessoa que se move com Deus. Agora eu vou trabalhar e te mostrar como Daniel trabalhou essas duas chaves que Deus me mostrou nesse processo. Entenda. Daniel olhou a palavra e leu sobre a promessa de Deus, sobre a promessa da libertação do cativo. Ele entendeu que o cativeiro tinha prazo de 70 anos. Vamos ler lá, Daniel 9, 2 e 3. Daniel 9, 2 e 3. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, preste atenção. Sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria. Amém. Próximo. Por isso, voltei-me para o Senhor Deus, a fim de buscá-lo, com oração e com jejum e panos de saco, e coberto de cinzas. Daniel utilizou e buscou a chave que nós estamos trabalhando hoje. Qual é? A chave do conhecimento do reino. Daniel entendeu que aquilo que, preste atenção, talvez você esteja vivendo isso. Daniel entendeu que aquilo que ele e o povo estava vivendo tinha prazo de validade. Vocês estão demais. Eu estou muito animado, gente. Estão demais. Preste atenção, talvez você não entendeu. Daniel entendeu que aquilo que ele e o povo estava vivendo tinha prazo de validade. Olha que incrível. Ao buscar a chave do conhecimento do reino, descobriu que ele estava com um prazo vencido. Não, você não entendeu. Você pode estar vivendo hoje algo com um prazo vencido. Irmão. Você não está entendendo. Presta atenção. O povo pecou. Todos nós pecamos alguma vez, certo? O Senhor falou com os profetas e eles não escutaram. O Senhor então usou Nabucodonosor para levar eles para a Babilônia. E falou com eles, com Jeremias, 70 anos vocês vão passar lá, certo? Mas depois de 70 anos eu trago de volta. É mole falar assim. Mas depois de 70 anos talvez tu vai lembrar dessa palavra? Não. Daniel não... O que Daniel fez? Existe uma chave na palavra. Espera aí, Senhor. Não é um Deus misericordioso. Suas misericórdias duram
para sempre. Então, aquilo que eu errei, aquilo que eu falhei, aquilo que eu deixei, aquilo que eu não busquei, aquilo que eu não me envolvi, aquilo que eu tinha desistido, aquilo que eu reclamei, Senhor, não é para sempre, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Agora, em vez de ficar reclamando com Deus por aquilo que está vivendo, o que Daniel fez? Eu vou na tua palavra buscar a chave do conhecimento para descobrir qual é a data que esse sofrimento acaba. Daniel está dizendo assim, eu vou buscar as chaves do reino, não para clamar por aquilo que eu quero, mas por aquilo que ele já declarou na minha vida. E aí sabe o que ele descobriu que era melhor? Ele não descobriu que ia durar mais 50. Ele não descobriu que ia durar mais 20. Ele não descobriu que ia durar mais 10. Ele descobriu que tinha acabado o prazo. Estava vencido. Então, peraí, você não entendeu. Ele estava vivendo um cativeiro que já tinha prazo de validade. Não. Preste atenção. Sabe quando o médico fala com você assim, olha, peraí, esse tempo de recuperação será sofrido. Você vai demorar de 5 a 7 anos para melhorar sobre essa situação. Eu confesso a vocês, quando eu tive burnout, eu comecei a trabalhar demais na pandemia. Eu tive staff na mente. Eu entrei em parafuso. E eu fui em médico. O médico chegou para mim e falou: sua recuperação é de 3 a 5 anos. Eu cheguei em casa, chorei com Deus, falei: Senhor, eu não tenho 3 a 5 anos. Senhor, na verdade, eu tenho todo o tempo que tu quiser. Mas eu creio que não vai levar 3 a 5 anos. Porque o que tu tem de promessa na minha vida, nos próximos anos, não vai esperar esse diagnóstico. E não levou de 3 a 5 anos. Levou de 3 a 5 meses. Em 5 meses eu voltei a dar aula de reino lá na Secrim. E eu lembro da voz do Augusto dizendo até hoje para mim: o Saulo voltou. Você não sabe o que é escutar isso. É saber que um amigo te reconhece, te vê, mas não te reconhece. Mas depois ele te olha de novo e vê que você está aí dentro. Eu estou dizendo para você nessa noite que talvez a palavra possa dizer que a tua situação já está resolvida, mas você não usou a chave para declarar a verdade que Deus tem sobre a tua vida. A promessa estava escrita, tinha sido determinada, mas ainda não tinha sido manifesta. Se liga nisso aqui, gente. Se liga nisso aqui, preste atenção. Até que a promessa encontrou alguém para manifestá-la. Olha, a gente está dizendo o seguinte, já expliquei. O povo pecou, Jerusalém caiu, foram levados para a Babilônia. Aquele povo tinha 70 anos de cativeiro para depois voltar. Então a palavra de Deus, quando Daniel, então, através do Espírito Santo, resolveu buscar a chave do reino, leu a palavra e descobriu que a palavra, o cumprimento era 70 anos, mas já tinha passado 70 anos. Vocês entenderam? Então por que o livramento ainda não tinha acontecido? Porque ninguém... A palavra de Deus sobre a promessa dos 70 anos não tinha encontrado ninguém para manifestar a promessa que ele tinha declarado na Bíblia. Então quer dizer que o problema é o céu ou a terra? Preste atenção. Mas como ele ativou a promessa? Sabemos que Daniel utilizou a primeira chave, a chave do conhecimento do reino, para descobrir que aquilo que ele estava vivendo, que era o cativeiro na Babilônia, já não era mais para ele estar vivendo. Mas como depois do acesso ao conhecimento do reino consigo fazer ele se manifestar na terra? Usando a segunda chave. Uau! A chave do arrependimento. Preste atenção, talvez você não entendeu. A primeira chave é buscar o conhecimento do reino, é entender como o reino funciona e buscar na palavra a referência para mudar a nossa história, certo? Mas ao descobrir a palavra, por isso que muita gente não muda,
Agora eu sei e conheço a palavra de cor. Por que a minha vida não muda? Porque não usa a segunda palavra, a segunda chave. Os fariseus conheciam a palavra, mas Jesus disse para eles: vocês não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Então ele está dizendo que usar a primeira chave do conhecimento não entra no reino do céu. Mas se você conhece a palavra e usa a segunda chave, que é o arrependimento, você acessa aquilo que você descobriu. Jesus está falando aqui, vocês não estão vendo. Rabaxê, carabá. Entenda o seguinte: a segunda chave é a chave do arrependimento. O arrependimento é a entrada para o reino, como Jesus nos ensinou. Mateus 4,17, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Não. O problema do crente é que ele repete. Sabe, eu já conheço o versículo. Isso aí eu já conheço de cor. Você conhece de cor, mas não sabe viver. Ele está dizendo: arrependei-vos, porque está próximo. Por que ele está próximo? Porque você ainda não se arrependeu. Porque quando se arrepende, você toca nele. Não. Ele está dizendo o seguinte, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele está dizendo próximo porque está acessível. Ele não está dizendo que está longe de você. Ele não está dizendo que está longe do teu alcance. Ele está dizendo que está acessível. E ele está te dando a chave que você precisa para acessar esse reino. E qual é? Se arrepender. Como Daniel buscou o reino? Como? Utilizando nossa primeira chave. Qual é a chave? A chave do conhecimento do reino. Mas depois de descobrir que o cativeiro tinha terminado, ele usa a segunda chave. É a chave do arrependimento. Agora, preste atenção. Daniel 10:12. Preste atenção nisso. Daniel 10:12. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. O anjo falando de Daniel depois que ele ora. Você, o jejum de 21 dias, todo mundo gosta de fazer. Preste atenção. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Qual é a primeira chave? Conhecimento. Agora, qual é a segunda chave? Arrepende. Então ele diz: primeiro dia em que você decidiu buscar conhecimento e arrependimento, entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram e eu vim em resposta. Oh, Senhor. Ele está te dando as chaves, irmãos. Tem muita gente que passa 40 anos no banco da igreja tendo conhecimento sem arrependimento. E o conhecimento sem arrependimento não acessa o céu. Tem muita gente transferindo para a vida dos outros a responsabilidade que é sua. Preste atenção. Daniel não era culpado de ter ido para a Babilônia, mas ele não transferiu a culpa. Ele disse: Senhor, me perdoa os meus antepassados. Quando eu transfiro a responsabilidade para o outro, daquilo que eu estou vivendo, eu coloco o outro como meu Deus, e não o meu Deus que ouve as minhas súplicas. Quando eu transfiro a responsabilidade do outro por aquilo que eu estou vivendo, eu deixo no outro preso e eu nunca sou liberto. Agora, quando eu assumo a responsabilidade da minha vida e dos meus antepassados, eu livro a geração que passou, libero a minha geração e faço a próxima geração avançar. Quantos estão entendendo essa palavra? As chaves que Daniel usou liberou o favor do céu na terra.
Porque, na verdade, ele buscou as chaves e acessou o reino dos céus, fazendo não a vontade dele se manifestar na terra, mas a vontade de Deus. Estamos no ano do start, de viver as promessas. As promessas estão aguardando pessoas para se manifestar aqui na terra. Mas, para terminar, eu só vou falar o que são as promessas. Presta bem atenção. O louvor pode ficar aí, que eu vou usar 5 minutos e vou terminar. Não vou até o final, não. No próximo domingo eu termino. Diga comigo, o que são promessas? O que são promessas? Promessas são a palavra declarada de Deus no céu. O que são palavras de Deus? A sua vontade. O que eu estou querendo dizer aqui é que as promessas são a vontade de Deus, aguardando a possibilidade de se manifestar aqui na terra, do reino dos céus para o reino aqui na terra. 2 Samuel 22, 31 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, e ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Eu tinha tanto para falar, mas o tempo acabou. Eu vou deixar para o próximo domingo. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Às vezes você acha que a promessa de Deus tem a ver com você. E aí, quando ela não acontece no tempo que você quer, você começa a dizer para Deus: Senhor, por que aquilo que tu me disse não manifesta? Entenda? Há um céu. No céu há um rei que governa. Quando uma palavra chega na terra, quer dizer que Deus se movimentou, enviou um anjo e chegou até aqui e te entregou uma palavra. Isso quer dizer que aquilo que chegou aqui saiu do trono do rei. Então, essa palavra que chegou aqui é a vontade de Deus no céu chegando na terra. Certo? Então, peraí. Quando ele te entrega uma promessa, ele não está falando sobre você, ele está falando sobre ele. Então, peraí. Quando ele pegou e disse: Pastor Andréia, eu desço sobre você a minha unção e declaro sobre você essa geração. A promessa é dela ou é de Deus? Então, o que está se esperando se manifestar? A vontade dela ou de Deus? Vocês estão confusos, né? A vontade de Deus. Entenda? Deus espera alguém na terra para manifestar a sua vontade. A vontade dele, não a sua. Quando fala a sua, você acha que é dele, que é de vocês. Presta atenção. Quando Deus libera uma palavra e ela chega na terra, ele está esperando a palavra dele se manifestar na terra. Ele só encontra alguém disposto com o coração a fazer a vontade dele. Vocês entenderam ou não? Então, quando ele fala assim, abaixei, carabaça. Ele é cruel no seu verbo. Quando ele fala assim, Carol, eu vou te levar pelas nações, não tem a ver com você, tem a ver com aqueles que ele vai tocar através de você. Agora, sabe quando ela pode ficar no quarto agora? Você, logo eu, vou falar isso para ela. Sabe o que ela pode fazer agora?
Estou esperando o passaporte, Senhor. Eu estou esperando as viagens. Eu estou esperando, Senhor, a tua promessa se cumprir na minha vida. Aí está 50, 70, 80. Aí Deus fala, Senhor, tua promessa está demorando. E Deus dizendo, filha, eu já te entreguei, se move. Se move. Eu não vou pregar sobre isso, porque eu ainda vou pregar no próximo. Mas eu quero deixar só para que vocês entenderem aonde está isso na Bíblia. Gênesis 12, 1. Deus diz para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todo o povo da terra será abençoado. Sabe o que diz no versículo 4? Foi aí. Deus disse isso em Gênesis 12, 1, 2 e 3. Olha o que Abraão fez no versículo 4. Cadê? Gênesis 12, 4. Cravou? Graças a Deus Abraão não cravou. Só o Enzo cravou. Se você não quiser, abre a sua Bíblia também, que eu não sou obrigado a abrir Bíblia para você, não. Gênesis 12, 4 vai dizer assim, partiu Abrão, como ele lhe ordenara o Senhor. Sabe por que hoje nós estamos aqui? Porque alguém ouviu a voz e entendeu que a promessa não tinha a ver com ele, tinha a ver com aquele que entregou a promessa. E ele não mostrou o local, ele não mostrou aonde, ele só disse, se movimenta. Depois que você sair, eu te falo. Mas eu te falo já, quem você vai ser e quem vai receber através de você. Agora você acha que ele se moveu pelo quê? Pela promessa? A primeira coisa que Deus disse, falou assim, ó, sai desse lugar. A primeira coisa que Deus fala é o lugar que você não pode mais estar. Entenda o seguinte, tem muita gente querendo viver a promessa estagnada no mesmo lugar. Tem muita gente querendo viver a promessa fazendo sempre o que sempre fez. E Deus está dizendo comigo, para mim e para você, através do Pai da fé. Eu tenho algo para você. Mas nem se compara de quem você é. Se compara a quem eu vou te tornar. E teu nome vai ser tão famoso que o meu nome, que é o nome de Deus, vai ser glorificado através de você. E aí as pessoas falam, não, eu não posso crescer. Então a glória de Deus não pode crescer na tua vida. Ah, mas eu não posso ser uma bênção. Bom, meu nome não pode ser exaltado. Se você der glória a Deus, o nome dele vai ser exaltado. Porque hoje Abraão se tornou Abraão, chamado do pai da fé, porque ele creu no Deus. E ele disse, Deus disse para ele, o seu nome será conhecido em todo o mundo. Quantos estão entendendo essa palavra? A primeira chave é a chave do conhecimento do reino. A segunda chave é a chave do arrependimento. Daniel acessou a primeira e acessou a segunda. Só assim o céu enviou um anjo para batalhar e gerar a resposta que ele queria. Mas, na verdade, ele não buscou a resposta dele, mas ele buscou as chaves que estavam no reino, mas ele ainda não tinha acessado. Fique de pé. Semana que vem eu termino. Tenho tanto para falar, tinha mais 15 páginas aqui, meu Deus do céu. Louvor, pode vir. Feche seus olhos, só não quero que você se movimente. Queria que você fechasse seus olhos, porque agora nós vamos profetizar sobre essa palavra na sua vida. Feche seus olhos. Deixa ninguém distrair, não. Feche seus olhos aí. Pai. As chaves, feche seus olhos.
intercessores. O único que não fecha os olhos é aquele que está na escada. O restante fecha seus olhos. Porque o Senhor vai mostrar pessoas para que você ore por essas chaves. O Senhor vai mostrar pessoas para que você olhe pela chave do conhecimento e a chave do arrependimento. As chaves do reino são os princípios espirituais que nos permitem acessar e experimentar o poder e a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Essas chaves não funcionam automaticamente. Elas exigem entendimento, fé e aplicação em prática. Ao usar essas chaves, você experimentará o reino de Deus como uma realidade presente e transformadora na sua vida. É como Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Como está lá em João 10:10. Pai, Tu me deste essa palavra para derramar nessa geração, Senhor. Salomão orou, Senhor. Pode ser baixinho, pode ser baixinho. Salomão orou, Senhor, quando Tu tinha uma nação para governar para Ti. Ele não te pediu riquezas. Ele não pediu a morte dos seus inimigos. Ele falou: Senhor, me dá entendimento, conhecimento para governar o Teu povo. Deus diz para ele: filho, porque não pedi a morte nem riqueza, te darei mais do que pediste. Porque aquilo que você pediu tem um propósito e a minha vontade. Eu quero mover o teu coração nessa noite, para que você transforme a sua oração na oração do Pai. Que você verdadeiramente pare de pedir aquilo que resolve os seus problemas atuais, mas não resolve os seus problemas eternos. Se você paralisou, é porque você perdeu a fé em Deus, que Ele pode mudar a tua história. Quando Ana, mãe de Samuel, orou, Deus não deu um filho para ela para jogar na cara de Penina. Eucana tinha vários filhos, então o problema não era o marido, porque ele não era estéril. A esterilidade estava no coração de Ana. Ana pedia para tirar a vergonha, e Deus usando a vergonha para mudar a oração. Por isso hoje eu botei no meu status isso. Tem coisas que Deus mexe no nosso orgulho para mudar o nosso coração, para gerar a bênção que Ele quer na tua vida. Enquanto Ana não pediu pelo propósito certo, Deus não deu aquilo que estava no coração dela. Mas enquanto ela orou para aquilo que estava na vontade do céu, de gerar um profeta, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, preste atenção. Ana subiu, você conhece a história, foi no templo e chorou e falava com seus lábios. E o profeta achou que ela estava bêbada e ela disse: não, eu não estou bêbada. E ele profetiza sobre ela. Na mesma hora ela crê. E a palavra de Deus, aqui está a chave. O rosto dela mudou. O rosto dela mudou. Por quê? Se você entender isso, não foi o Espírito Santo, como Maria que engravidou de Jesus, foi a mudança no rosto e a fé no coração que fez ela se relacionar de novo com Eucana, seu marido, e gerar Samuel. Há um favor no céu pronto para ser derramado. Mas enquanto seu rosto, as suas atitudes não se moverem conforme Deus quer, você vai ter o conhecimento, mas nunca vai acessar a chave do arrependimento.
Pai, eu declaro nessa noite, Senhor, que em nome de Jesus, que as chaves que foram declaradas entre na mente e no coração de cada filho aqui, daqueles que estão assistindo e que vão assistir. Eu declaro, Pai, que o conhecimento venha sobre eles. É como Davi orando em Salmos: Senhor, me mostre os teus preceitos, a tua vontade original, a tua ideia original para nossas vidas, Senhor. Eu não quero riqueza, eu não quero reino, eu não quero a morte dos meus inimigos, eu não quero status. Eu quero viver a tua vontade. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você acessa o reino, Deus acrescenta em você aquilo que é necessário para viver o seu reino aqui na terra. Pai, que um espírito de arrependimento venha sobre essa igreja. Que o espírito, Pai, de quebrantamento venha sobre essa igreja. Que o espírito, Pai, de perdão venha sobre essa igreja. Pai, que todo espírito de confusão, de divisão seja retirado em nome de Jesus. Que o Senhor encontre o coração quebrantado, arrependido, e dê lugar ao Senhor para viver o reino nesse ano. Um ano extraordinário. Um ano de cumprimento da tua vontade, Senhor, que é materializar as tuas promessas em nossas vidas. Um ano de cumprir não as nossas promessas, mas um ano de cumprir, Pai, a tua vontade através das nossas vidas. Que venha o teu reino, que seja feito a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita no céu. Para abrir uma porta é necessária a chave certa. No reino de Deus, as chaves não são objetos comuns, mas símbolos de autoridade espiritual. Essas chaves espirituais nos conectam ao reino de Deus. Está pronto para recebê-las?